Boa tarde a todos que nos acompanham pelo YouTube, caros espectadores do canal do PPGEL. É um prazer tê-los aqui conosco. Aproveite o momento e clique em gostei. E também não esqueça de se inscrever no nosso canal aqui embaixo. Hoje é o primeiro dia desse grande e esperado evento. É a terceira edição do Simpósio de Poesia Contemporânea de autoria feminina do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o terceiro Simpefenco. Participe pelo nosso chat, deixando seu comentário. E não se esqueça de comentar a cidade de onde você está nos assistindo. Inicia nesta quarta-feira o terceiro Simpósio de Poesia Contemporânea de Autoria Feminina do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o Simpefenco. O evento é oferecido pelo Grupo de Pesquisa em Poesia Contemporânea de Autoria Feminina, o GPFenco, da Universidade Federal de Rondônia, a UNIR, em parceria com a Universidade Estadual do Mato Grosso, a UNEMAT, reunindo estudiosos, pesquisadores, poetas, poetisas, escritores e profissionais da área de letras, literatura e educação. O nosso evento conta também com uma completa programação que envolve palestras, debates e grupos temáticos de pesquisas acadêmicas. Não é mesmo, Mislene? Boa tarde, Mislene. Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos. Vale ressaltar também que o Simpefenco surge como uma proposta de estímulo à pesquisa, promoção e divulgação da poesia de autoria feminina produzida no Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, preenchendo uma lacuna existente no cenário da nossa literatura, né, que agrega diversas áreas, como estudos literários, culturais, linguística, comunicação, história, psicologia, filosofia da literatura e estudos de gênero. Assim, o simpósio idealizado pelo Grupo de Pesquisa de Poesia Contemporânea Feminina do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o GPFenco, dispõe a fortalecer as discussões sobre a produção poética dessas regiões. Com você, Marco. Obrigado, Mislene. Olha só, pessoal, nesta primeira tarde do Simpefenco, nós trazemos como proposta para a mesa de discussão o tema Poesia de Autoria Feminina em Mato Grosso, o projeto Literamato. Convidamos a professora Valnice Aparecida Matos Vilalva. Valnice é doutora em Teoria e História Literária, professora adjunta da Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT. Ela atuou como coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários, PPGEL, entre 2009 e 2013. Ela também é editora do suplemento literário Nódoa do Brim e da revista Allery, que é a revista do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários. Também é coordenadora do Núcleo de Pesquisa Vladimir Dias Pino. Atualmente, exerce mais uma vez a função de coordenadora do PPGEL da UNEMAT, gestão que se estende até 2023. Tá? A Valnice tem experiência na área de letras, com ênfase em literatura brasileira e teoria literária, atuando principalmente nos seguintes temas: memórias e identidades literárias. Boa tarde, professora Valnice, seja bem-vinda. Olá, Mislene, boa tarde, né? Boa tarde aqui, a equipe da UNIR que está assumindo aí esse belo evento. Quero agradecer desde já ao grupo de pesquisa, GPFenco, né, GPFenco, que traz aí uma prerrogativa muito séria para nós, que é o estudo da produção literária de autoria feminina dentro desses estados aí que compõem a Amazônia Legal. Então, quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer que estou muito bem acompanhada, porque eu trago para somar conosco nessa mesa duas escritoras. Nós tínhamos pensado em 3 escritoras, mas a terceira se tornou mamãe, está com um bebê pequeno, então a Ângela Coradini justificou ontem à noite a ausência. Nós temos 2 grandes escritoras, a Luciene Carvalho, poeta, membro da Academia Mato Grossense de Letras, já tem aí mais de 25 anos de carreira, e a jovem escritora Stephanie. Eu apresento as escritoras, conta para mim ou você vai apresentar? Colocamos as escritoras na tela, Marco? Vamos sim, vamos começar chamando elas, né? Já agradecendo também a professora doutora Valnice Vilalva. Eu vou convidar agora para compor esta mesa a escritora e poetisa Luciene Carvalho. Ela publicou as obras
Canta-Gotas, Sumo da Lascívia, Aquelarre ou O Livro de Madalena, Porto Cururu e Siriri do Rio Baixo, pelo Instituto Usina, Caderno de Caligrafia pela editora Catedral, Teia pela editora Teia 33, Devaneios Poéticos, que é uma coletânea feita pela Edu-FMT, Insânia pela editora Entre Linhas, Ladra de Flores, Dona e na Pele pela editora Carline e Caniato. São obras que conquistaram prêmios e também condecorações. A Luciene, ela ocupa a cadeira de número 31 da Academia Mato Grossense de Letras. Boa tarde, Luciene Carvalho, seja bem-vinda a esta mesa. Boa tarde a todos. Seu microfone está fechado, Mislene, por favor. Peço perdão a vocês. Obrigada, Luciene. Eu tinha agradecido, faço de novo meus agradecimentos. E, de novo, vou começar aqui, então, a apresentação da nossa convidada, a segunda convidada da tarde, a jornalista e escritora Stephanie Sandi. A Stephanie Sandi, ela é doutoranda em escrita criativa pela Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul. A Stephanie publicou o livro de poemas Borboletas Infinitas de Coração Imperfeito pela Carline Caniato Editorial. É autora do romance O Último Verso, publicado pela mesma editora, e livro vencedor do Prêmio Mato Grosso de Literatura. Também escreveu Virgínia, seu segundo romance, que foi publicado pela editora Cálida. Em breve, a escritora deve lançar seu quarto livro a ser entregue, para a conclusão de doutorado. E dessa vez ela abordará um romance infanto-juvenil ambientado na época da fundação da cidade de Cuiabá. Seja bem-vinda na tarde de hoje, Stephanie. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. E boa tarde. Boa tarde. Muito bem, obrigado à escritora Stephanie Sandi. É um privilégio tê-la aqui conosco. E a partir de agora, eu vou convidar a professora Valnice para poder iniciar as discussões da mesa e compartilhar, cada escritora que está aqui presente, compartilhar um pouquinho desse conhecimento e dessa experiência conosco. Professora Valnice, a palavra a partir de agora é toda sua. Muito obrigado. Tá bom, Marcos Salles. Obrigada aí, pela sua contribuição e trabalho na tarde de hoje. Maria Dias traz as duas divas para a tela. Maria Dias, vamos estabelecer aí como se fosse uma mesa coordenada, falar sobre poesia, autoria feminina. E eu começaria, metodologicamente, a gente vai conversar, de uma maneira muito tranquila, sobre os livros que lançaram no contexto da pandemia. E a gente tem um projeto bem central, do qual a Universidade de Mato Grosso é parceira da Amicim, do Paulo, e nós conseguimos fazer aí um literamato, fazer com que o livro transite, da editora, assuma um espaço muito grande e muito intenso, que é a sala de aula, chegar nos jovens leitores. Cada uma das duas escritoras aqui teve um livro selecionado e tem já um caminho na estrada, vamos assim dizer, Stephanie e Luciene, para ter sentido um pouco dessa perspectiva desse jovem leitor da escola pública e da recepção que vocês perceberam que esse livro teve. Nós temos dois contextos de autoria feminina aqui. De um lado, a Luciene, que já tem uma longa trajetória como escritora, poeta, e a Stephanie, que surge mais recentemente. Então, eu gostaria que... Vamos começar aí com a Stephanie, A Stephanie falasse um pouco desse processo de você chegar, Stephanie, já viver essa guinada aí
do livro chegar dentro da sala de aula, num trabalho entre professor de literatura e escola pública. Muito bem-vinda. Obrigada e boa tarde a todos. Então, sobre essa chegada, eu sinto que para mim é bem um processo que não parece ser tão recente, porque para mim parece que a literatura está na minha vida desde o começo, que eu estou escrevendo já há um século. Mas, de fato, não é tanto tempo assim. O meu primeiro livro foi em 2014, então tem 8 anos que eu comecei a escrever de forma metódica, mais frequente, publicando. E justamente essa é a grande diferença do Virgínia, que é esse selecionado para o Literamato, dos outros, que foi esse contato com os alunos, o livro circulando. E assim, a gente tem feedback de uma ou outra pessoa quando a gente publica um livro, conversa, mas ver tantos alunos como foi naquele evento de Tangará ou no de Primavera do Leste do IFMT, falando e comentando e fazendo uma leitura tão cuidadosa, é assim, um grande incentivo para continuar escrevendo e também de dar a sensação de que o livro não é um eco no nada, uma coisa que a gente grita pro nada. Então, acho que é o maior incentivo para continuar escrevendo, ter esse contato com os alunos, como foi lá. Tá certo, Stephanie, obrigada. Luciane Carvalho, já está na estrada há muito tempo, não é? Né? São vários livros aí na sua carreira. Eu gostaria de você coloca na pele, num contexto, escreve no contexto da pandemia, né? O Literamato faz circular aí num contexto ainda de pandemia, e mesmo assim uma explosão, né, de leitores falando, gravando, comentando sua obra, que assume uma prerrogativa muito séria, né, que é de tratar de uma questão muito séria para a sociedade brasileira. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, Luciane. Bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada. De antemão, eu vou me desculpar com vocês. Eu estou num estado gripal que só mesmo a via virtual para permitir que nos comuniquemos. Então, já vou pedindo desculpas porque a minha fala não está fluida e porque eu não estou com a saúde nas melhores condições. E, olha, eu queria, antes de falar do livro que chega, eu queria falar com os professores. O projeto Literamato, a ação, que não é um projeto é aquilo que se escreve e se planeja. Quando ele é executado, ele é uma ação. Né? Essa ação, ela foi célere, ela foi muito bem planejada, ela foi executada com maestria e ela foi a maior ação literária no alcance estadual que eu acompanhei. E eu venho acompanhando, no próximo mês vai fazer 21 anos que eu lancei meu primeiro livro individual. Eu venho acompanhando o movimento literário, não daqui do meu lugar de escrita, venho acompanhando na estrada. E eu gostaria de relevar, embora não seja meu foco, eu preciso reconhecer. Antes do aluno receber, existe um envolvimento da parte dos professores em levar essa literatura escrita no Mato Grosso, que foi alguma coisa cirúrgica. Por trás de cada expressão artística, de cada interpretação poética, de cada pergunta feita quando haviam encontros entre escritores e a comunidade escolar, havia a mão do professor. Eu fiquei estarrecida com relação à dedicação. E a dedicação desses professores tem a ver com um trabalho desenvolvido pela Unemate, no Mato Grosso. Então, eu acredito que existe uma primavera literária que se dá no Literamato, sabe? Porque os professores, eles vinham se apaixonando pelo trabalho dos escritores de literatura brasileira feita no Mato Grosso há muito tempo. Eles vinham estudando esses autores, eles vinham namorando essa escrita. Quando chega o lote de livro acessível, o trabalho dos professores
é o passarinho levando a semente. É quando a gente vê aquela plantinha de um pezinho de acerola no quintal e, de repente, nasce 7, 8 pés de acerola. Foi assim que eu vi no Teramato. Aqueles adolescentes, aqueles jovens, aquelas crianças tendo acesso. Mas quem que abriu aquele livro? Quem que convidou? Então, fica aqui a minha gratidão ao trabalho cirúrgico, dedicado, envolvido, metódico, sistemático, reiterado dos professores, que gerou, mas isso direcionado por uma universidade pública que abraçou esse processo. Eu gostaria de dizer, Valnice, que você foi uma maestrina muito, muito meticulosa, tanto na construção desse saber, né? A tua ida para a Unemat, ela é estratégica para nós escritores, e você está envolvida no Teramato na questão da distribuição também. Então, a gente precisa de pessoas. Literatura não é uma magia das letras. Vamos desmistificar essa coisa das letras, da escrita. Precisa de gente envolvida, precisa de pessoas que se dediquem a escrever, precisa de pessoas que se dediquem a abrir o livro, precisa de pessoas que ofereçam terreno fértil para o professor, para que o professor leve para os alunos, para que esses alunos... Aí vem as reticências, onde provavelmente na próxima pergunta eu vou chegar. Então, existe uma mobilização que eu percebo de cerca de uma década, que floresce na Literamato de uma maneira muito própria, é uma conjunção de boa vontade, da liberação de recurso público, de encaminhamento do terceiro setor, de uma editora que se fez pronta para fazer um livro que pudesse ter feito com recurso, e também de uma articulista que fez isso chegar. A mão do professor, não sei se é o chão da escola. Honestamente, eu acho que é o professor, mais do que o chão da escola. Acho que é isso, nesse primeiro momento. Luciana, eu fico emocionada, né, com a sua fala, porque é isso mesmo, né? Você foi muito precisa em perceber a importância dos nossos colegas professores que estão lá dentro da escola e que realmente foi possível realizar o Literamato, e falo para você por acompanhar, né, e coordenar todas as etapas, porque cada professor alinhado com o programa de pós-graduação em estudos literários da Unemat, em diferentes municípios do estado, adotaram, trouxeram para si, afetivamente, né, e desafiadoramente, a execução. E vou contar para vocês aqui, né, o que alguns deles estão aí nos assistindo, a felicidade que era entregar o livro na escola, né? Eu que cresci desse estado de Mato Grosso, sem ganhar nenhum livro numa escola pública, nem mesmo dentro da universidade. Então, ver a felicidade tanto do professor quanto do aluno e fazer disso um trabalho na rotina de sala de aula, não é um livro que vai ficar guardado na prateleira, mas é um livro que será lido, né? E muito mais que isso, os alunos pedem, os escritores, quantos e quantos convites a Luciene Carvalho, a Stephanie aqui, que já foram alguns, e quantos já não recusaram, né? Então, é exatamente isso. Eu acho que você está sendo muito feliz, e que bom que você demarca muito bem essa posição dos professores, que são os guerreiros diários aí. O projeto, Luciene, entra 2023, nós estamos numa outra etapa, nós fizemos as entregas e agora vamos viver o processo, né, de próximas ações aí, de consolidação dessa leitura dentro da sala de aula. Antes de passar para a segunda questão e conversar um pouco mais com vocês sobre isso, eu quero fazer uma confissão aqui. Ontem, fazendo entrevista no processo de seleção do PPGEL, um candidato do Rio Grande do Sul, né, que migrou para cá, está em Rondonópolis, disse que fez o mestrado e viveu o tempo escolar lendo autores do Sul, que isso para eles é muito tranquilo. Quando ele chega em Mato Grosso, ele pergunta para os colegas quais são os escritores de Mato Grosso. E quando ele contou essa pergunta, eu me lembrei da pergunta que eu tive que responder nos anos 90, 97, 98,
na universidade, na época, na Unesp Estadual Paulista. Diz aí, Mato Grosso, quais são os escritores do seu estado, né? Quais livros você leu e você recomendaria para nós? Então, essa pergunta que nos incomodava muitíssimo, porque nós não tínhamos uma ação articulada entre todos os segmentos que compõem aí, né, o movimento da literatura, que é isso muito bem que a Luciene Carvalho colocou, desde da decisão do escritor de escrever, o projeto editorial, a editora, né, a difusão desse livro, a capacidade de alcance desse livro, de chegar a leitores estratégicos, e aí a sala de aula, o leitor, seja na universidade, seja na escola pública. Então, essa resposta que eu não consegui dar nos anos 90 se transforma aí numa série de projetos que talvez o Literamato seja uma tradução mais recente, mais eficiente, e que agrega aí mais de 20 municípios. Nós temos um grupo Literamato, né, quero dizer aqui, com inúmeros professores da rede pública que continuam atuando. E pasme, Luciene e Stephanie, eu ainda tenho recebido pedidos no WhatsApp, tem gente que está aqui na plateia, já me pediu um livro para o município, eu vou ver o que eu tenho. Então, assim, é muito emocionante ver, né, a busca pelo livro, sendo que a gente só lê artigos dizendo que o brasileiro não quer ler, que o jovem não quer ler. E aí você vê esse desespero do professor e do próprio aluno, querendo ver o escritor e querendo ter o livro em mãos. Então, fico muito feliz. Tá? E aí, retomando o nosso diálogo aqui com as escritoras, se considerarmos esse cenário, né, que nós estamos colocando, então, estamos num novo momento, né, de um processo aí de difusão de uma literatura produzida aqui no estado de Mato Grosso. Eu perguntaria para a Stephanie, né, Maria, traz a Stephanie de novo aí na tela. Você se apresentou logo no começo, Stephanie, como uma leitora de literatura, né? A gente percebe pelas suas publicações, você está sempre se remetendo a alguma obra, você está sempre comentando algum texto, destacando, né, que o texto teve um impacto sobre você. É muito importante essa compreensão da constituição do escritor, da autora, como leitora, né, e como uma leitora permanente. Eu gostaria que você nos falasse um pouco, Stephanie, olhando esse processo, né, que você está inserida como uma jovem escritora, você acabou de falar 8 anos, 2 livros, vai nos contar já se tem algum terceiro livro aí já para ser lançado. Como é que você avalia isso que nós estamos chamando de um processo e de um movimento de uma literatura contemporânea brasileira? A gente colocando num cenário aí, e dentro desse cenário de literatura contemporânea brasileira, ainda que haja ação da universidade, que é onde eu me situo, os projetos da universidade, há também o impacto dos prêmios, né? Os prêmios literários, alguns dão extrema visibilidade, implicam numa vendagem muito grande, e Mato Grosso também andou investindo muito nos prêmios, nos editais. Eu gostaria que você falasse um pouco disso conosco. Então, agora, no começo do ano que vem, entre janeiro e fevereiro, eu termino meu doutorado em escrita criativa. Então, eu passei os últimos 5 anos, esse ano eu fiquei aqui, lá em Porto Alegre. E mesmo lá, que tem a pós toda voltada para... Tem a graduação, mestrado, doutorado e curso de extensão em escrita criativa. E nem lá eu vi um movimento que nem eu vi no Literamato daqui, que juntou tantos alunos e tanta gente em tantos lugares diferentes. Eu fiquei 5 anos seguidos lá e não vi isso, essa movimentação. E em relação aos prêmios, eu acho que essa movimentação dentro do Estado reflete também como a Luciene falou, uma primavera literária que também está rompendo as fronteiras. No Jabuti, que ainda é considerado o mais importante do Prêmio Literário do Brasil, como semifinalistas desse ano, a gente teve 2 cuiabanas, a Paty Wolff e a Leiner.
Leinerock em ficção e não ficção. Então, é não só em quantidade que a gente está produzindo, mas em qualidade, refletindo nas obras circulando na escola, nas obras indo para os prêmios, porque não é a primeira vez. Teve outros, a gente já teve prêmio Sesc, já teve a Vanise também como finalista do Jabuti. Então isso está começando a ser não só assim, esse ano, está sendo frequente. Então isso é um sinal de que a coisa está acontecendo. E está num movimento muito bonito de ir para os leitores. E em relação a isso de que o brasileiro não lê, e principalmente o adolescente hoje em dia não lê, eu fiz uma entrevista semana passada com o Paulo César Pimentel, que é professor lá do IFMT de Bela Vista. E aí eu perguntei para ele, da sua experiência, isso é verdade ou não? Ele falou, quando o aluno recebe o livro, eles leem. E a maioria gosta. Gosta de ler. Então, é a questão de ter acesso ao livro. Exatamente. Então, eu acho que projetos como o Literamato, que é um muito importante, mas que devia ser frequente e não só o único, é o que transformou o cenário da literatura. E não só a escrita. É esses dois componentes. Obrigada. Também, passando, então, para a Luciene. A mesma questão, Luciene, se dialogar conosco. Então, isso. Eu acho que existiu uma sacada no Literamato com relação à seleção do livro de Luciene, né? De Luciene Carvalho. Porque, às vezes, Luciene Carvalho é uma criatura que me habita. Ela é responsável pela escrita, pela negociação, mas ela não é responsável pelo CPF, boleto, essas coisas. Então, eu falo, às vezes, dela na terceira pessoa, porque ela arruma situações, entendeu? Com as quais eu tenho que lidar, né? Mas vamos lá. Quando você bate o pé e afirma que Na Pele é o livro mais indicado para compor essa cesta básica de literatura que o Literamato vai se configurando, e eu vou aqui fazer de novo um parênteses. Olha só, nós temos políticas de bibliotecas ligadas aqui em Cuiabá, é ali no Palácio da Instrução que centraliza todos os livros que saem dos prêmios, cerca de 50%, 25%, um percentual é colocado à disposição das bibliotecas, ou seja, existe um fluxo de chegada. Daí aquela ressalva que eu fiz com relação à atitude do professor, de se sentir diretamente envolvido no processo. Não é o livro, não é a letra, não é o desejo de leitura, é a mediação. Porque nós não temos a referência familiar que construa o hábito. Então, a criança vê pai, mãe comendo, dormindo, vestindo, comprando, estando no celular. Mas o hábito de leitura ele não é visibilizado. O interesse, o brilho no olho do professor, quando abre, aquilo gera o hábito na criança, por contaminação, é osmótico. Agora, quando a criança abre um livro e encontra alguma coisa que bate fundo de forma direta ou indireta nele, aí a gente já está conversando de sabedoria. Eu estou falando que num estado onde mais de 60% da população se diz preta ou parda, segundo o IBGE, escolher o livro Na Pele é muito apropriado, porque quando esse livro aqui ele é aberto, sai coisa que interessa para a realidade. Existem conflitos de pele, existem situações de pele, existem identidades de pele que precisam ser construídas junto com a identidade de um Estado, que é o que recebe o maior fluxo migratório do país. Né? Então, eu penso que a sabedoria de ter inserido isso, porque tem a criança que é migrante, que vem do sul, que tem a pele ultra branca. Então, ele não tem como ter empatia pela questão de racialidade, pelas questões de classe que estão implícitas nas questões de pele. Mas ele encontra no livro respostas e saberes e viveres
que pode fazer muito mais facilmente uma geração inteira de um Estado superar esse conflito racial. E, na outra mão, as crianças. Eu chamo as cacheadas, porque eu tenho encontrado muitos cachos por onde eu ando. Eu já vou observando os cachos aumentando e o quanto que os cacheados têm um brilho diferente no olho. Eles chegam e eles falam para mim, eles falam escondidinho na hora que eu vou passando, eles dão uma paradinha assim naquela palma de corredor que eles estão inventando, Tangará, Cáceres, lindo. O autor fica muito emocionado com aquilo, mas tem uns cacheados e umas cacheadas que eles vão cochichando a importância daquilo que ele leu, a tradução de sentimentos que ele não conseguia trazer, que ela não conseguia trazer para a palavra. E eu queria ainda, nesse momento, fazer o recorte de gênero. Eu não escrevo livro sobre ser negro. É um livro sobre ser negra. Eu brinco que se a pele mais barata do mercado é a pele do negro, a pele da negra custa 50 centavos a menos. Porque a negra ainda é vista como aquela que fica simbolicamente por baixo. Numa relação de gênero, ainda existe uma inferioridade secundária no espancamento, no feminicídio, na negação, na mãe que tem uma pluralidade de pai, dos filhos, nos casais em que a família, a mulher é que segura a onda. Então, existe uma série de circunstâncias e que eu trato dessas circunstâncias específicas. Eu recomendo a leitura de um poema que, para mim, é muito caro, que chama O Melhor do Meu Amor, porque eu falo da filha que eu não tive. E só na hora que eu tive coragem de escrever esse livro, eu olhei para mim e descobri que uma parte de mim escolheu não ter filha para que ela não vivesse as dores sociais que o meu corpo de pele negra viveu. E é uma catarse psicoterapêutica que eu ainda não consigo dimensionar. Eu não consigo ler esse poema. Eu não consigo ler sempre, porque é imenso. É imenso. Tem 35 anos que eu escrevo. E reconhecer a dor imensa. E não é a dor do hoje, não é a dor dessa Luciene que põe o cabelo vermelho, uma estampa violácea. É a Luciene que acorda e ainda não se ajeita com o cabelo. É a Luciene que acorda e ainda não reconhece os traços físicos. E a gente já nem pode falar dessa dor, porque a gente já tem que estar de punho cerrado, afirmando que vidas negras importam. Então, eu acho que a propriedade do tema escolhido, escrito pela mão de mulher, a questão negra, posta na voz de uma mulher, é arrebentar com tudo. É dar voz para 60 e tantos % de um país. É uma ponte estendida. Eu escrevi para deixar munição na perspectiva da possibilidade da morte numa pandemia. E eu vejo a Literamato realizando um sonho de uma escritora preta, pobre, periférica, cuiabana. Enfim, é muita coisa contida nesse título. É muita coisa contida. As questões de racialidade, gênero, classe e escrita eu preciso de tempo. Não tem nem 2 anos que eu publiquei esse livro. Eu não esperava. Na verdade, eu não esperava, não é isso. Eu não tinha dimensão da força, porque não são poemas selecionados. Era urgente escrever e entregar. Eu tinha a urgência de um SAMU literário. Então, o Literamato é motivo da minha gratidão de escritora, consciente do que é que estava escrevendo. Obrigada, Luciene. E mais uma vez você toca num ponto importantíssimo, que é a seleção, né, o repertório. E, claro, você já vinha aí com Dona, fazendo um sucesso estrondoso, viajou esse Mato Grosso inteiro com Dona, né? Reconheço aí, não só Dona, Porto, uma série de livros teus, e quando temos que selecionar um livro, mais urgente do que Na Pele era impossível, né? Então, e esse pressuposto de seleção, pensando no Brasil de agora, pensando no leitor de agora, pensando nas questões que estão sendo colocadas no agora, nessa sociedade brasileira do agora, e pensando, sobretudo, nesse jovem leitor,
nesse jovem leitor que está na sala de aula, né? A gente sempre conversava, eu lembro conversando com o Paulo e com o Ramon. Tem que ter uma coleção, mas a gente quer que o cara goste de ler, que o cara goste do livro, que o cara, né, não vamos pensar nessa meninada aí da escola, o que eles vão gostar, o que essa literatura faz. A nossa literatura está falando para eles também? Está falando. Então, aí a gente... e aí vem esse repertório que está sendo, assim, maravilhosamente recebido, né? Então, formar um conjunto, formar uma coleção de literatura produzida em Mato Grosso, formar uma seleção implica justamente numa seleção, porque todos os escritores tinham escrito outras coisas. Eu lembro bem o seu caso, lembro bem o caso da Marli Trocar, tem outra poeta que estava produzindo, né? Mexer, o livro da Marli foi um livro que nós conversamos bastante, um livro de poesia. Esse movimento, né, de tentar perceber a que leitor, né, qual o impacto que isso pode ter dentro da sala de aula. E parece que nosso cuidado valeu a pena, né? Parece que o nosso cuidado percebeu aí não só as questões inerentes do nosso contexto brasileiro, social, mas fundamentalmente da diversidade da produção literária neste momento no estado de Mato Grosso. Quer dizer, foi difícil o escritor que eu não tivesse 2, 3, que a gente não fala, tem mais vezes, tem o outro e o outro, qual livro vai ser? Porque há uma efervescência, né? Se publica muito mais hoje do que se publicava há 10 anos atrás. Então, eu tenho um conjunto maior de escritores produzindo, entram em cena, novos escritores entram em cena, a Stephanie está aí, e entra também um conjunto, um volume de produção muito maior. É difícil você ter um ano que não tem quantos lançamentos, né? Então, assim, essa prerrogativa de uma força de produção literária no Estado, que me parece ser irreversível. Irreversível no sentido de que os mecanismos estruturantes desse livro que precisa chegar ao leitor, parece que agora eles estão articulados aí, né, e precisam se solidificar nesse sentido. Eu disse que era 2, mas nós temos mais um tempinho aí, né, Maria? Eu vou colocar uma outra questão para a Stephanie e para a Luciene, e que eu gostaria que vocês duas falassem mais um pouco dos prêmios literários, né? Se o escritor ambiciona os prêmios, como que vocês avaliam o impacto de um prêmio? A Luciene, eu sei que já ganhou vários, há outros escritores que já ganharam vários prêmios, inclusive em Mato Grosso. Eu gostaria que você falasse um pouco, Stephanie, se o escritor de agora, mais do que talvez em outro tempo, de outros que você leia, né, está atento a essa premiação e se reconhece o prêmio literário como um trampolim aí, né, nessa sua construção de uma carreira, né, literária. Eu acho que o prêmio literário tem 2 aspectos, assim. O primeiro é que escrever, principalmente para quem está no primeiro livro ou no começo, é um processo que o componente insegurança é muito latente, assim. Então, de sentir que talvez, será que eu escrevo bem? Será que tá uma leitura agradável? Como que esse livro está sendo lido? E eu acho que prêmios literários tendem a não acabar com as inseguranças, mas amenizar um pouco de, tipo assim, talvez não seja perfeito, mas eu vou melhorando, mas é bom o suficiente para ir para o próximo. Eu acho que tem esse aspecto de validar o texto, por mais que isso seja talvez uma ilusão, de não precisa de prêmios para validar o texto, mas eu sinto que é um efeito que tem. Quando eu publiquei o último verso, ele foi pelo Prêmio Mato Grosso de Literatura, que na verdade é o prêmio, mas também um edital para publicação da obra. Isso.
isso foi o primeiro romance, foi minha primeira tentativa na prosa longa de ficção. Então, eu não tinha esse feedback de pessoas que, por exemplo, não tinham absolutamente nenhuma relação comigo, que iam ler o texto pelo texto. Então, ver esse livro tendo esse reconhecimento, fala, não, eu consigo fazer isso. Então, eu vou fazer o próximo e fazendo melhor e melhor e melhor. E o outro aspecto dos prêmios literários é a divulgação. Porque, às vezes, a gente quer ler e a gente fala, o que eu vou ler? E uma das fontes de indicação de livros, de obras, de autores, são os prêmios. Eu tenho bastante costume de pegar o prêmio Jabuti, o prêmio São Paulo, os prêmios daqui, e ver quem está na lista para eu ler esses livros. Para eu saber o que está circulando fora daqui também. Fora daqui do estado, eu digo. Então, acho que tem esses dois aspectos que são muito importantes. E também a gente não pode deixar de citar os editais de publicação, porque publicar um livro é um processo muito cheio de etapas e que tem os seus custos e que tem toda uma equipe. Então, é um processo grande que ficar do bolso do autor, eu acho que assim, o autor tem que receber pelo trabalho, não pagar para o trabalho. Historicamente, o livro foi publicado assim pelos escritores, né? Com investimento particular, né? Sim, e isso é uma coisa que os editais, eles ajudam a mudar, embora não inteiramente. Porque ainda tem essa coisa do escritor ser não uma profissão, mas um hobby. Então, acho que na consolidação do escritor enquanto profissional mesmo, não pagar para ser publicado é muito importante. Receber pelo trabalho é essencial. Então, esses editais também são de suma importância. Tá certo. Obrigada, Luciene. Falamos aí, Luciene, dos prêmios, que você já ganhou tantos. Acho que é difícil ver um livro seu que não ganhou um prêmio. Então, eu nasci de prêmio. Eu nasci do FLAMP, do prêmio da Federal. Assim, brotou, né? Mas a primeira publicação também. Mas os prêmios que a gente tem aqui não são prêmios, são editais. Não tem prêmio aqui. Edital de publicação, a gente tem que falar isso, né, Lu? Aqui não tem prêmio. Dá-se o nome de prêmio a editais de publicação, que são mecanismos legítimos de uma equidade na seleção, especialmente para quem sabe deschavar editais. Eu tenho uma enorme dificuldade, mas tudo bem. Eu acho correto, eu acho uma baliza de mediação. Acho preocupante que o último edital estadual esteja completamente enxertado de outros fazeres, que vão colocando o escritor cada vez mais distante da meta da profissionalização. O último edital do Estado ao qual eu estou concorrendo, cuja minha fala nesse momento pode, inclusive, colocar em risco a publicação do meu próximo livro, mas que não pode calar a voz da minha reflexão, é que está havendo um enxerto de várias formas de escrita publicitária, cinematográfica, roteiro. Por exemplo, o escritor não ganha nada no valor, mas se ele colocar um ilustrador, está previsto 10 mil a mais. Então, um ilustrador vai sempre ganhar mais que um escritor. A gráfica vai ganhar mais que o escritor. O escritor não prevê ganho. Porque o edital não prevê isso para o escritor. Edital não prevê, universidades não pagam quando convidam escritores, não tem cachê previsto, não tem prolabore previsto. Ninguém paga o escritor. Existe uma mordaça em torno da voz do escritor. Então, não existe prêmio aqui em Mato Grosso de escrita. Essa que é a realidade. Pode ser que aconteçam categorias, né? Mas, em geral, quando tem categoria de premiação, você ganha um troféu.
E aí o artista plástico que fez o troféu ganha, o escritor não ganha nada. Não pensemos... Não, Valnice, isso não é ingênuo. A escritor é um sujeito perigoso. Ele pensa, ele difunde ideias. A literatura é uma plataforma muito, muito poderosa. Então, implica um sistema completo de não profissionalização. Esse sujeito não pode viver disso. Não aqui nesse Mato Grosso, em que as pessoas, quando não concordam com o resultado de urnas, põem fogo nas estradas. As pessoas não concordam. Quando as coisas não estão do jeito que se quer, o poder e a classe dominante aqui nesse Mato Grosso, a gente incendeia tudo. As pessoas perdem o direito de ir e vir, de estudar, de tudo. Então, que dirá do trânsito livre das ideias ser fonte de autossustento? Quando eu coloco os limites incríveis, porque vai fazer 21 anos mês que vem que eu batalho para viver de literatura. Eu não sei se eu vivo, eu acredito que eu ainda sobreviva de literatura. Né? Tem vários momentos de mendicância existencial que eu lamento muito, mas eu entendo que não é uma questão Mato Grosso ainda não, Mato Grosso sistematicamente se preocupa em não manter o escritor como um ser que possa viver disso. Tem que ser uma firula, tem que ser uma segunda carreira, de forma que a pessoa tem uma lavoura literária sustentada pelo próprio esforço. A pessoa trabalha, na maioria das vezes, como professor, jornalista, ou algumas outras profissões, e pagam para ser escritores, como uma segunda carreira. Porque escritor, viver do que escreve, é perigosíssimo. É muito sério. Então, essa é a realidade da escrita profissional. E eu me vejo num lugar... talvez de fazer a hipótese existir. Talvez seja esse o maior significado, para além dos livros que publico, para além da oralidade poética que difundo e vendo, para além de tudo, talvez a minha jornada de escritora profissional, exausta em alguns momentos, seja o que de melhor eu possa deixar registrado enquanto eu caminho pela vida. E é consciente, é a minha maior resistência. Né? Ou talvez o que eu saiba fazer. Talvez eu seja uma rendeira de palavras, como bordadeira foi minha mãe, como redeira foi minha avó, né? E talvez também, eu já não pago para publicar, porque tem um vínculo editorial que já me permite ter as obras publicadas independente de editais. Mas ainda não recebo no fluxo, eu tenho os livros para vender. Essa é a parceria possível. Mas existe, sim. Eu vejo as outras partes da cadeia, toda ela, vivendo disso, menos eu que vivo da escrita. Eu não tenho compaixão por mim. Porque se eu tivesse compaixão, eu não me levantaria a cada dia. Mas aqui é a voz de alguém que há 21 anos percorre e encontra caminhos para viver do que faz. E eu falo para vocês, essa talvez seja a maior política que eu tenha podido desenvolver na minha vida. Insistir. Porque é política a minha atitude. É a liberdade de ser quem eu sou, escrever e talvez permitir o sonho de outras meninas pretas como eu, periféricas como eu, porque eu sempre digo, os pretos não têm herança, porque ele foi roubado o salário enquanto escravo, então não existe acúmulo, grande acúmulo de bens em famílias negras. Então existe uma urgência de ganho, de autossustento entre negros. Como que vai se dedicar à escrita? Como? Se não rende, se não dá dinheiro para viver de acordo com a necessidade. Mas isso aqui não é lamento, não. Isso aqui é discussão que não existe prêmio. Não existe prêmio nem premiação. Eu falo... Por favor. Pode falar. Encerrando, eu acho que a Carline Caniato, quando me chama e autoriza a liberdade, não vai escrever. A publicação a gente garante. Eu vejo assim, eu fiz 2 livros nessas condições, Valnice. Um foi Dona, outro foi Na Pele.
As duas bombas, as duas Entende? bombas. São 2 livros que não são prêmio de nada. Então, eu estou falando que precisa também de uma política editorial para que haja profissionalização da escrita. Falta as editoras poderem ter pernas para poder investir na publicação de autores sem que o autor tenha que trazer dinheiro para a editora. Entende? Exatamente. A questão do mercado? Porque o autor, ele paga pelo livro, né? E ele é um conjunto de 200, 300 exemplares, os 300 exemplares são dele, né? E aí ele vai construir um processo, né, de venda, de distribuição, quer dizer, fica na mão do escritor, inclusive isso. Agora, eu quero tocar na questão do edital, que você mencionou, porque eu estou me lembrando aqui, olhando os editais, que se você vai fazer, né, um documentário, vai produzir um documentário, vai produzir um curta-metragem, o diretor, toda a equipe ganha. Na escala de produção, é previsto recurso para tudo. E eu acho que essa sua fala é muito precisa, né? Porque quem roteirizou, quem está propondo o documentário, todo mundo vai receber. E eu não sei qual é a percepção sobre a produção literária, sobre o livro, que entende que o sujeito escritor, autor, né, não come, não bebe, não é isso, Luciene? Que ele não está no processo, ele fica fora. É muito bom você colocar isso, porque olhando para os editais, não tem um recurso previsto para o escritor. Tem um recurso para ele diagramar, fazer o livro e pagar o livro. Acabou. Isso aí. Isso. Existe um silêncio mudo. O silêncio mudo é aquele silêncio amordaçado. Tipo, dá o dinheiro para você fazer o livro, agora vende. E aí a gente vai tocar na Literamato, porque a Literamato chega na escola. E urge que a gente vá além da escola, porque a escola não é mercado de compra. A escola não trata de mercado literário. O nosso estado, todas as escolas têm dinheiro para comprar livro. E por que livros de autores matogrossenses não são comprados pelas escolas? Por que a lei que obriga as escolas... Por exemplo, a 10.639, eu acho que é isso, de janeiro de 2003, que fala sobre a literatura afro-brasileira. Por que nenhuma escola encomendou para Ramon esse livro aqui? Em cumprimento à lei. Né? Então, assim, eu estou querendo dizer que existe lei, a lei não é cumprida, existe governo, existe escola, e ninguém compra. Essa é a questão. Existe uma questão aí de legalidade, de legitimidade, e por que ninguém se esforça? Qual é a questão disso? E de ação, né, Luciene? Qual que é a questão que está aí? Eu continuo dizendo, é uma questão política muito bem urdida, silente. Por que as escolas só querem ganhar o livro? E quando o livro é ganhado, ele é bem-vindo. Por que o capitalismo não nos ensinou que tempo é trabalho? Por que as pessoas me convidam para que eu vá trabalhar e elas dizem, olha, eu tenho dinheiro para o Uber. Não existe de graça. Porque quem paga a roupa, a maquiagem, o cabelo, entendeu? Esse de graça, que eles acham que faz parte do trabalho do escritor, eu não estou dizendo que a escola tem que pagar. O que eu estou dizendo é que existe um sistema. Uma estrutura que olha o escritor. Porque se for uma peça de teatro... invisibilidade. Se for uma peça de teatro... o município vai pagar pela peça. Vai pagar. Mas o escritor não. A escola Qual que é o problema com a escrita? Qual que é o problema da mordaça, da sustentabilidade do escritor? Ou o que é? É uma questão análoga a um analfabetismo brutal? O que existe de anomalia literária no estado de Mato Grosso, em que o escritor, mesmo quando tem um edital que se diz prêmio, não prevê o pagamento do trabalho do escritor, que se dedica horas para escrever, para ensaiar, para declamar.
De que material é feito esse sistema no Mato Grosso que inviabiliza de total maneira o fluxo profissionalizador da escrita? Essa é a questão. O que a gente pode dizer daqui, dessa conversa, Lu, é que o edital tem que mudar. O edital tem que prever o financiamento do processo editorial do livro, mas também tem que prever a distribuição desse livro, que isso não fique exclusivamente na responsabilidade do escritor. Que o escritor pegue seus 300, seus 500, seus 1.000 exemplares e se vire. Porque me parece que essa postura, né, dos editais de fomento estão entendendo que se você tem 500 livros, Luciene, então você vai transformar esse 500 em dinheiro, né? Então, olha só, Valnice, se você vai numa biblioteca, como que chama esse negócio que vende o livro? Livraria. Uma livraria, percebe? O livro do Mato Grosso, eles querem cobrar 50% para colocar o seu livro lá no fundo. Então tem que mudar a livraria, tem que mudar as editoras e tem que fazer mercado. Não adianta só que a gente fique na escola. Todo mundo quer ganhar com o teu livro, Lu, menos você ganha. As pessoas querem ganhar o livro, é uma conivência de não compreensão que, na verdade, é perversa. Então tem que mudar a livraria, tem que mudar a editora, tem que mudar o prêmio, tem que mudar o edital, tem que ter alguém fazendo política literária. Não tem ninguém que entenda de política literária no estado de Mato Grosso. Nunca teve. Aí é bom você tocar nessa questão da política literária, porque assim, a gente não pode colocar a produção literária e artística, um livro que tem seu valor. Eu penso que o edital está considerando o valor estético da obra, a trajetória do escritor, com uma festa, né? São produtos completamente diferentes. Uma festa, até eu organizo. Agora, um livro de poesia eu não escrevo, eu não sou escritora. Eu não tenho... E as escolas também têm que comprar. Você entendeu? Então, assim, quer dizer, não dá para colocar o escritor literário dentro de um grande... Né? A gente já falou sobre isso, dentro de um grande pacote que é a cultura como um todo, porque é muito complexo. E a cultura ela tem várias ramificações e vários produtos que não necessariamente valem do talento artístico. Luciene Carvalho, poeta, Stefano Eduardo aí produzindo, a Lucinda Persona, né? Então, um conjunto de escritores que estão fazendo aí uma diferença e que, imagina, eu não faço e não faria isso e tantos nós não faríamos. Uma festa a gente organiza. Não é? A gente faz um edital para uma festa de santo, uma festa de data especial, uma festa para o Dia da Consciência Negra, mas o poema quem vai escrever é só você. Não tem como. São questões muito diferentes, né? E jogar tudo num único pacote é extremamente pertinente. Eu fico feliz de estar aqui fazendo esse debate com vocês duas, porque você traz para mim elementos, né, e percepções de quem está atuando aí na literatura como professora, como pesquisadora, como leitora, e fazendo essa mediação com a escola pública. Estou vendo um monte de professor aqui da escola pública, a gente vai dialogar sobre isso. É importante que a gente conheça, e confesso para você, se você não coloca dessa maneira, a posição do editor, a posição do edital, é isso, é fato. Vocês não recebem nada, Luciene. O edital não prevê nada para o escritor. E todos os segmentos, até o livro ficar pronto, ganha, menos o escritor. Exato. E aí a autoria feminina, nesse caso, ela fica, essa posição de escritoras, quantas eu poderia colocar hoje na mesa? Né? Então, quer dizer, é uma realidade complexa, difícil, né? E que dificulta aí a formação de nova geração de leitores. Porque para a mulher isso fica muito mais complexo. Para a mulher que é mãe, para a mulher que é dona de casa, para a mulher que tem que fazer uma série de coisas. E para a mulher que é preta e periférica, que urge entrar para o mercado de trabalho, aí a gente vai falar de cânone, né? Aí a gente vai falar de só tem uma voz. Não é isso, é que a outra precisa de ações
né? Dedicar tempo a coisas que vão gerar renda, porque urge. Entendeu? Esse sistema já recorta quem vai se dedicar a fazer literatura. É esse sistema que define o que é que vai ser lido depois. É preciso que os segmentos como universidades e programas de pós, eu acho que esse debate vem articulado em programas de pós, tanto o NEMAT quanto o FLT, e o conjunto de escritores, né, se articulem numa discussão, num debate, sobre esses novos rumos aí, né? Porque Mato Grosso a gente está aqui como agentes, né? Mais um, né? Tem vários aí, vocês inclusive, né? Num processo de transformação dessa condição. Eu acho que isso é urgente, é possível de ser feito, é possível de ser colocado, é possível de ser revisto. Né, Luciene? Eu acho que essa live assume aí um debate seríssimo e que precisa de uma organização de segmentos. Editora, universidade, escritores. Vamos colocar esses 3 eixos para depois chamar as outras instâncias do Estado de Mato Grosso. Perfeito, adorei a sua fala. Eu acho que o nosso tempo, né, Maria? Não sei se você falou alguma coisa aqui comigo. Eu vou passar, então, vamos chamar a Stephanie para a tela também, sem tirar a Luciene, Maria. Vamos passar para as considerações finais, é isso? É isso mesmo, Stephanie? Você também tinha uma agenda? Passo, então, começamos com a Stephanie, que tem compromisso. Eu quero, desde já, Stephanie, em nome da UNIR, a Universidade Federal de Rondônia, né? O grupo de pesquisa é dirigido pelo meu parceiro aqui do PPGEL, José Eduardo Martins, Maria Elizabeth. Quero agradecer muito a sua presença, tá? Quer dizer que foi uma honra receber as 2 escritoras e quero passar, então, para você as considerações finais. Eu sou sempre péssima de fazer consideração final, então eu só quero agradecer o convite e também a oportunidade de participar dessa mesa redonda. Sempre me deixa com muitas coisas para pensar e refletir sobre como a literatura é uma paixão, mas o mercado do livro realmente tem que ter, olha, fôlego, porque nós vamos precisar da sua juventude, da sua praia com o jornalismo, né, Luciene? Vamos precisar aí da sua força, viu? E agradecer o convite. Muito obrigada. Obrigada. Então, passo então agora as considerações finais para a Luciene, dizer que mais uma vez é uma honra recebê-la, tá? Minha gratidão. Passo então as palavras para você. Primeiro, Valnice, dizer que pessoas como você são essenciais para que o drama literário do Mato Grosso encontre novos desdobramentos. Você sabe o que eu penso, né? Você sabe que eu cobiço você, enquanto pessoa, para estar desenvolvendo uma política literária no estado de Mato Grosso, nesse Brasil novo que se avizinha. Se você pensou que eu não ia falar sobre isso, é porque você ainda não me conhece. Gente, eu estou fazendo uma campanha muito grande para que Valnice possa, para além da Unemat, que é um trabalho grande, vir aqui para a literatura mesmo, desenvolver um trabalho de política literária. Eu acho que ela é uma pessoa estratégica, ela é importante, ela precisa se derramar para além das universidades. A Literamato, com a mão dela, ganhou essa dimensão. Agradeço ao Paulo, agradeço ao Allan Kardec, agradeço ao Ramon Carlini, que são pessoas que participaram, mas eu vejo o quanto que ela é aquela que faz o fermento da coisa acontecer, sabe? Então, eu encerro essa live dizendo que se eu tivesse que sonhar, eu sonharia com todos os senões de mulher preta, por vezes assustada do tamanho da missão que se propõe, e eu acho que isso traz alguma humildade, porque às vezes eu acho que eu não dou conta, e eu tenho que entender que é para além de mim essa destinação, é para além de mim, eu preciso de alcançar, né? Então isso aqui termino convocando todos vocês que conhecem o trabalho da Valnice no PPGEL a me ajudar a colocar essa mulher no nível estadual, para desenvolver pela primeira vez uma política que una a escola
a cultura e a arte através da literatura. Ofereço para você, Valnice, perímetro. A pele cobre o todo que lateja. O leite branco da preta que me pariu nutriu a melanina que em mim brotou. A pele é o perímetro, o limite do que em mim existe e vai ao mundo. A pele é a casca, é o forro, tamanho do meu corpo vivo e de quando morro. Boa tarde. Obrigada, obrigada. Né? Não sei nem como agradecer. Eu sei que você me coloca aí num espaço muito elevado. Agradeço a sua confiança, sua parceria, sua amizade. Você sabe que sou sua fã, né? Sempre. Isso aí não é novidade para ninguém, né? Desde o tributo à literatura brasileira. Então, assim, obrigada às duas escritoras, obrigada a Luciene, obrigada aos internautas que estão aqui, professores da rede, professores do PPGEL, professores da Unir, alunos da Unir, alunos da Unemate. Eu acho que agora eu passo a palavra para quem, Maria Dias? Eu passo a palavra para os dois colegas que... Ah, sim, Milena. Isso aí. Eu reitero, então, para finalizar essa mesa, os agradecimentos às convidadas, Eunice, a Stephanie. Também agradeço a professora Valnice, né, por ter contribuído, né, com essa tarde emocionante e enriquecedora, né? Foi um debate, na verdade, muita sensibilidade e sabedoria com o tema da literatura. Também agradeço novamente todos que estão participando e assistindo a gente pelo YouTube. Marco? Isso mesmo, Mislene, ricas contribuições das escritoras, né? A Stephanie, também a Luciene, a professora Valnice, que esteve participando conosco com essas discussões, com essas importantes reflexões nesta tarde. Amanhã nós teremos mais programação, tá? Amanhã nós teremos o GT pela parte da manhã, e à tarde nós voltamos com a mesa redonda, mas olha só, gente, não acabou o Simperfeco, tá? Eu gostaria de lembrar que logo mais, a partir das 19h30, horário de Brasília, teremos a abertura oficial do evento com a palestra sobre Edvige de Sá Pereira, uma poeta feminista e vitoriana nos albores do século XX. Essa palestra será ministrada pela professora Andréa Campos e terá participação dos professores José Eduardo Martins e Maria Elizabeth Sanches. Boa tarde a todos e até logo mais à noite.